Boa noite, gente. Paz do Senhor. Mais uma aqui podcast, mais um programa incrível passando aí para vocês, né? Mais uma história incrível. Tenho certeza que vocês vão ficar impactados com tudo aquilo que hoje Deus tem para vocês. Eu sou o pastor Diogo Rosa. Estou aqui apresentando mais esse episódio, né? Para mostrar que, na realidade, aquilo que é o intuito do Maquir Podcast. É mostrar que Jesus é aquele que cura, liberta e salva. Amém? Quero agradecer os nossos apoiadores Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis e Estúdio Barbie Premium. De repente você quer se tornar o nosso apoiador, por favor, tá passando nossas redes sociais aí. E entra lá, fala com a gente lá, vai ser um prazer ter vocês com a gente, amém? E quero agradecer muito nossos apoiadores que estão com a gente, muito obrigado, praticamente mais um ano aí estão conosco e eu tenho certeza que Deus tem abençoado muito a vida de vocês, porque vocês têm semeado em terra fértil, amém? Gente, por favor, já se inscreva no nosso canal, por favor, compartilha, nos ajuda nessa missão digital aí, que a gente precisa muito da ajuda de vocês, né? Se inscreva no nosso canal, compartilha, aciona o sininho. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente sempre tem uma história nova, um episódio novo, né? Daquilo que Jesus é especialista em fazer, em mudar vidas, mudar a história. Então eu tenho certeza que você não vai se arrepender se continuar com a gente aí e se manter sempre informado com o YouTube aí no Maquir Podcast. Gente, também quero agradecer todas as mensagens vindo de todos os lugares, pessoal, principalmente lá de Londres, hoje me cobraram assim, ó, por favor, pastor, manda um alô pra gente aí em Londres. Gente, por favor, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pelo incentivo, muito obrigado também ao nosso Brasilzão, pessoal ali também do Nordeste, pessoal ali do Sudeste. A gente fica muito feliz que o podcast, essas histórias têm chegado em muitos lugares. Quero agradecer também o Renato do Oração do Dia a Dia, né, um parceiraço nosso lá, ali de Mato Grosso, que também tem ajudado muito a gente, tem colocado as nossas mensagens também lá no canal dele, e é um parceiro, né? E assim, a gente ajuda, além de ajudar, a gente prioriza muito essa função aí de poder juntos alcançar vidas. É o propósito, gente. Juntos alcançar vidas. Não tem nada a ver sobre nome de canal, placa de igreja. A gente quer que pessoas entendam que Jesus é aquele que cura, liberta e salva. Amém? Depois das mensagens dos nossos apoiadores, você fica aí, porque com certeza você vai ficar impactado com esse testemunho lindo de uma convidada abençoada que está aqui conosco. Deus abençoe a todos. Maquir Podcast. Pastora Daniele, uma honra, pastora, muito obrigado pelo seu sim, por ter vindo aí no Maquir Podcast. Tive uma honra, um prazer de conhecer a senhora aí num debate, né? Isso. Mas ali Deus já me sinalizou, eu cheguei em casa e disse assim, amor, descobre o número dela, que não deu tempo de arrumar o número dela. Eu tenho certeza que Deus hoje tem preparado algo muito abençoado aí, e aquilo que a senhora carrega para essa noite aí. E seja bem-vindo no Maquir Podcast. Amém. Muito obrigada pelo convite, pastor. Uma honrada de estar aqui, né, participando desse podcast. Também a todos os ouvintes, né, nessa noite que está participando conosco, né, desse podcast. Também fiquei muito honrada pelo Amém. Convite. E sempre é bom a gente estar falando, né, da palavra do Senhor, contando aquilo que Deus fez na nossa Amém. vida, a transformação de vida. Talvez a minha história seja totalmente diferente do que geralmente as pessoas costumam falar. Sim. Mas eu venho aqui trazendo, né,
um pouquinho daquilo que Deus, né, fez e realizou na minha vida. Amém. Também, né, foi muito bom, né, o nosso debate lá também com a outra pastora. Agora eu me esqueço o nome dela. Sou um pouquinho ruim de guardar nome. Mas também foi muito bom, né? E passou tão rápido, né, o programa lá. Foi rápido. Deveria ter 1h30 pra gente falar, né? Ia ter assunto assim, pra gente ficar um tempão. Pastora, para começar, natural da onde? A senhora é daqui, da região? Sim, eu sou natural, né, de Lages. Sou catarinense. Uau. Né? A gente costuma dizer que a gente tem um pezinho também ali no Rio Grande do Sul, né? Que é divisa, né? Sim. Ali. E sou casada, né? Tenho 2 filhos, adolescentes já. Ah, é? Isso. Que idade? O Thomas tem 16 anos. Nossa. Agora, daqui mais 2 meses, ele já faz 17 anos. E o Pierre com 13 anos. 13 anos. Sou casada com o pastor Lucier, mais conhecido assim, né? Nós congregamos ali na sede de Camboriú, né? E a gente não vem... Assembleia? Isso, Assembleia de Deus, né? Sou nascida e criada, né, na Assembleia de Deus, mas a gente tem transitado aí junto ao nosso ministério, né? O nosso, né? Digo, o meu do meu esposo, né? Claro. E em várias igrejas também. Então, a gente não tem essa questão também de placa de igreja. Aonde Deus nos quiser levar, a gente está indo, né? Hoje vocês atuam mais ou menos em que ministério? Casais? Na verdade, assim, a gente atua muito na área do ensino, né? Bastante na área do ensino. Mas esse ano a gente ministrou muito para casais também, né? Palestra para casais, eu junto com ele. Nós falando quase ao mesmo tempo ali, né? Uma dinâmica bem diferente, né? Sim. E também faço o programa de rádio com ele, na Paz no Vale, na terça-feira, e ele faz os outros dias, né, com convidados também. Sou professora de escola dominical. Que top. Ele é o diretor da ITCAM, né, então eu também auxilio ali. ITCAM é teologia? Isso, de teologia. Então a gente está atuando muito na área do ensino, mas a gente, como eu sou terapeuta, a gente acaba atendendo, assim, todas as áreas, né? Adolescentes, jovens, né? E esse ano, para graça de Deus, né? E uma grata surpresa também para mim, eu ministrei bastante também para as mulheres. Isso, então, era mais junto com o meu marido, e daí depois Deus foi abrindo as portas e eu ministrando, né, sozinha, né, para mulheres, né? O tempo também, né, pastora? Às vezes a gente não entende o movimento de Deus, mas Deus sempre ele carrega a gente pro o que mais está sendo atualizado dentro dos ministérios, né, dentro da igreja, né? Com certeza. Eu acredito, assim, que Deus me impulsionou, né, eu tinha muito medo, né, às vezes de falar como as pessoas iam interpretar. Tem toda essa questão também, né, pela minha história, né? E Deus foi trabalhando em mim, né? E junto com meu esposo, ele me auxiliou muito, né? E como ele já é mais falante, apesar de ele ser um pouco tímido, não parece, né? Quando ele está no microfone, então é outra pessoa. E eu aprendi muito com isso, e esse ano, né, Deus me disse, agora você vai, sozinha. Porque eu falava com Deus assim, Senhor, eu quero começar a ministrar em igrejas pequenas. Porque eu tenho medo de, talvez, para uma grande multidão, né? E eu sou acostumada a falar muito em rádio, né? Já desde pequena isso. Então, Deus assim, não, agora eu vou te largar e você tem que ir. E foi uma bênção, né? Estamos concluindo esse ano aí, muito grata a Deus, né? E mais renovada, né? Sabe que eu já era o contrário, eu tinha facilidade de falar em público. Mas depois, quando eu enfrentei a câmera, eu vi que a minha dificuldade era a câmera. Porque o público tu tá enxergando, né? A câmera tu não sabe como a gente tá... Sim. Eu acredito que eu tinha mais essa facilidade, que eu tenho muito a questão da imaginação, né? Então, na minha mente, eu já imagino que tem muitas pessoas ali me ouvindo. E eu acho que na hora ali, ao vivo, as pessoas me olhando, né? Com aquele olhar assim, aquela expectativa, me dava um pouco mais de medo, assim. O rádio programa também é de teologia? É de ensino? Não, a gente, assim, tem um dia, né? Acho que é na quinta-feira, né? Não, sexta-feira, né?
É quarta-feira, oh meu Deus, não foi nem um dia. Mas na quarta-feira que é mais assim teológico, né? Com curiosidades da Bíblia e tal. E os outros dias é mais assim dinâmico, como a gente está, né? Até aqui com entrevista. Entendi. A gente aborda vários assuntos. Então, uma semana a gente fala mais sobre ansiedade, outra o que está acontecendo no momento, né? Então, é mais dinâmico, assim. Pastora, conta pra mim que eu tô curioso. Do meu testemunho? Quero saber como é que foi essa história. Conta pra gente aí tudo aquilo que Deus fez. Você nasceu em berço evangélico? Isso. Por favor, pastora, fica à vontade. Sim, então eu vim de uma família, né, cristã, né? Então a minha mãe, quando eu nasci, ela já era, né, da Assembleia de Deus, frequentava ali. Mas tinha a questão que o meu pai, né, ele era alcoólatra, né? Então, assim, ele ficou um tempo na igreja, né, no início do casamento ali, ficou um tempo e depois acabou, né, se distanciando. Não sei muito bem essa questão, assim, porque é algo que, para minha mãe, machucou muito, né? Mas, enfim, daí a minha mãe se separou do meu pai, eu era novinha, então eu não tive essa convivência, né, essa figura paterna. Entendi. Né? Mas, assim, a minha mãe sempre me ensinando, né, nos caminhos do Senhor. Das antigas era muito rígido, né? A Assembleia, assim, questão de costumes, né? Então, eu fui criada nesse ambiente assim, né? Sem a figura, no caso, masculina ali, né? E a minha mãe exerceu esse papel, né? Tanto, né, da mulher e do homem ali, né? Enfim, depois de algumas situações, né? A gente tem todo um cuidado, né, gente? A gente tem coisas que a gente não pode estar abrindo, né? Mas pelo fato a minha mãe ter sofrido muito na vida, né? Na adolescência, e depois casou e teve um relacionamento conturbado. Querendo ou não, ela, como a gente até conversou lá no programa de rádio, passa isso pra gente, né? Sim. Algumas dinâmicas ali, algumas coisas, e a gente acaba criando alguns traumas, né, na nossa vida. E dali, com 9 anos de idade, 9 anos e meio, né, quase 10 anos, eu fui morar já com uma senhora. Porque antigamente era muito isso, né? Vai trabalhar na casa lá como empregada doméstica, como babá. Entendi. Hoje a gente já tem, o pastor tem filhos também, a gente nem imagina, né, fazer isso, né? Eu vou deixar o meu filho lá numa casa de algum estranho. Mas isso eu tô falando, gente, não condenando, assim, o ato da minha mãe. Sim, sim. Porque foi o que ela aprendeu, foi o que ela recebeu. Era uma cultura lá atrás também, né? Isso, E dali eu comecei a morar nessa casa, depois eu fui para outra. Então, querendo, nesses ambientes que eu fui passando de casa em casa, era 2 anos numa casa, 1 ano na outra, porque era o tempo de serviço ali. Eu fui para ser babá num lugar. Então, a criança ficou maiorzinha, daí eu fui dispensada e daí fui para outra casa. E assim foi indo. E nesses ambientes, pastor, querendo ou não, a gente sofre muito. Imagino. Né? Muito preconceito pela cor. Daí, porque eu estava em ambientes que as pessoas eram brancas, né? Eu sou de origem alemã, mas eu sou morena por causa do meu pai, né? A minha avó a mãe da minha mãe era branca, né? Mas pela parte do meu pai, daí eu vim morena. Graças a Deus, né? Eu sou feliz por isso. E nesses ambientes, daí você vai sofrendo esses tipos, assim. Assédio também, né? Porque por parte de algumas pessoas, às vezes da família que eu estava, não em si dos que eu estava ali, né? Da família. E, enfim, sofri muito essa questão também. Teve situações, assim, de ter que sair correndo mesmo, porque tinha pessoas, né, vinha para mesmo, aproveitava de uma situação que uma senhora estava, que ela tinha saído, e daí a pessoa vinha para, né, querer abusar. Então, foram várias e várias situações assim. Isso com que idade, pastora? Isso, daí eu já estava lá com meus 12 anos já. 12 para 13 anos. Numa casa que eu morei assim, né, que foi bem forte essa questão. Mas, antes disso, também teve a questão
né? Eu também já contei isso no meu canal, não tem problema de eu abrir aqui, né? De um dos meus padrastros, porque a minha mãe acabou tendo alguns relacionamentos, enfim. Que eu tava nesse período que eu fui para essa casa, a primeira casa, e eu vinha final de semana para dormir, né? Com a mãe, tudo, ver a minha mãe. E numa dessas, esse meu padrasto, né? Tentou, assim, abusar, né? De mim. Não foi um ato consumado, né? Sim. Mas, assim, eu tava dormindo, toda aquela cena da pessoa vir, Meu né? Deus. E, querendo ou não, uma criança, eu era uma criança. Imagina. 10 anos de idade, Tá louco. né? E, assim, eu digo que Deus me livrou ali naquele momento, porque não chegou, vamos dizer assim, nos finalmente, porque o filho chegou dele, né? Porque a minha mãe tinha, eu e a minha irmã, e ele tinha outros filhos também. E nessa, ele fez um barulho na porta e daí se dispersou, porque eu, em nenhum momento, pastor, assim, eu abri os meus olhos. Meu Deus. Porque quando ele chegou, eu estava dormindo e ali eu continuei, porque o medo é muito grande. Meu Deus. É muito grande. E assim, você não tem reação, você fica paralisada, né? Porque você nunca imagina, né? E, enfim, essa foi uma das experiências. Mas antes disso também, que eu tô contando de trás para frente, vou e volto, é porque eu vai passando o filme, né, na mente. Também nessa que a minha mãe lá atrás fugiu, no caso do meu pai, né? Porque como ele tinha toda essa situação, alcoólatra, acaba sendo violento, né? A minha mãe sofreu muito. E numa dessas, pastor, ele me raptou. Ele conseguiu achar onde a minha mãe estava, né? Me raptou e me levou para onde ele estava morando, que era junto do pai, do irmão dele, tinha uma meia-água assim, e do lado, daí era um bar, né? E daí a gente ficava nesse bar, né, atrás assim, e ali eu tinha 4 anos, era menor, e foi a primeira experiência. Então se repetiu por 2 vezes a mesma coisa. Eu estava dormindo, veio alguém, eu lembro nitidamente assim, não do rosto. Eu lembro o tamanho, assim, a altura, era um homem alto. Veio, eu estava deitada num beliche. Eu tinha outras crianças ali, porque eram provavelmente meus primos, né? Também, da mesma maneira, né? Passando a mão, aquela coisa, tudo. E também houve algum barulho. Eu acho que Deus, assim, né? Às vezes é até meio incoerente, as pessoas não entendem isso. Sim. Quando eu falo isso. Ah, mas Deus não te livrou por quê? Porque hoje eu entendo e hoje eu trabalho muito com essa questão de cura, né? De mulheres que foram abusadas, violentadas. Então, eu entendo que Deus, ele sabe até onde, né, a gente pode suportar. Então, dessa foi a primeira experiência e depois lá com 9 anos. Isso com 4 anos? 4 anos. Nossa. Então, é horrível, porque assim, ó, eu desenvolvi nisso também. E o meu marido que está nos bastidores, ele pode comprovar isso. Eu desenvolvi meio que um toque, assim, de limpeza, né? E principalmente, né, comigo. Porque você se sente suja, né? Você se sente suja. E ao longo da minha vida, até o meu casamento, eu não entendia o porquê que eu tinha essas manias, né? De querer sempre tomar banho, sempre me perfumar, sempre... Porque a gente se sente suja. É uma coisa assim, sabe? Alguém, né, te violentou. Né? Inconsciente, no caso. Isso, é inconsciente. Lógico, depois de adulta, sim. Eu fiz terapia. E daí foi aonde que eu fui entender o porquê dessas reações que eu tinha, né? E, enfim, daí eu passei por esses lares. Teve essa questão aí, né, desse abuso por parte do meu padrasto. Era uma pessoa cristã, né, mas não convertida, porque a gente, né, não faria isso, até porque ele também tinha filhos também, né? E nisso, pastor, foi algo que desencadeou assim um ódio muito grande dentro de mim. Por isso que as pessoas podem pensar, mas como que Deus te resgatou? Você não era filha de uma mulher cristã? Não. É por todos esses traumas, né, que lá na frente eu vou estar contando aqui. E daí eu desenvolvi esse ódio, assim, essa revolta dentro de mim,
Mas eu não paralisei como muitas pessoas, né, paralisam e não conseguem ir para frente. Não, eu toquei a minha vida. Eu coloquei essa raiva dentro de mim e segui a minha vida. Mas todo homem que parecesse com a pessoa, nossa, era automático. Vinha assim, a aparência da pessoa, a pessoa não tinha nada a ver, né? Não foi ela. Sim. Mas eu tinha, assim, uma raiva da pessoa já. Que tentava se aproximar da pastora. Sim, com certeza. Assim, e daí na igreja, e com essas características, né? Depois eu falo nos bastidores, Sim. né? Tem muito com a fisionomia, tudo. Então eu tinha essa raiva dentro de mim. Mas toquei a minha vida, né? Fui ali, eu sempre gostei muito de conversar, de falar. Fiz programa de rádio, né? Também, mais ou menos acho que eu tinha 11 anos quando eu fiz programa de rádio. Inclusive, também era com essa pessoa, com alguns filhos e tudo. Entendi. Porque essas memórias que às vezes que a pessoa sofre, né? Esses traumas, ela pode guardar lá numa caixinha bem escondida e a pessoa toca a vida. Uhum. Só que uma hora isso vai vir à tona. Vem aflorar. Enfim, daí eu fui tocando a minha vida ali, mas eu tinha, sabe, essa questão da raiva. Eu tinha uma inquietação dentro de mim, sabe? Mas eu, enfim, fui indo. E daí depois, eu acho que lá mais ou menos com quase 16 anos, a gente morava em Araranguá. Porque eu me criei lá em Araranguá. A mãe saiu de Lages, né? Nessa correria, né? Fugindo. Família da parte da minha mãe morou lá há muito tempo. Em Araranguá? É. Ai, que bacana. A minha avó morava do lado do rio. Ah, sim. Ali na barranca, ali, por ali? Do lado tinha a rodoviária, né? Uhum. Aí aquela rua do lado da rodoviária, lá no final, lá, quase do lado da ponte lá. Daí tinha uma ponte lá na frente que atravessava. Depois ela caiu e coisa, mas a minha avó morava ali. Ah, então ali pela barranca, Isso. Vila São José. Isso. Nossa, eu tinha um medo de passar aquela ponte. Mas aí eu me criei lá em Araranguá. Mas graças a Deus, assim, que em tudo eu vejo, assim, o cuidado de Deus com a minha vida. Porque nessas casas que eu morei, apesar de passar essas né, às vezes um preconceito, essa perseguição, né? Porque sempre tinha essa questão, sabe? Acho que o inimigo queria realmente me violar, assim, né? Na minha sexualidade, né? Sim. Porque, querendo ou não, tem pessoas que, quando sofrem um abuso, mulheres, às vezes fica revoltadíssimo com o homem. E daí vai onde o lesbianismo, toda essa questão. Desenvolve outra área, né? Isso, mas Deus me guardou, né? E então, assim, nesses lares que eu fui, teve pessoas muito abençoadas também, que me ensinaram, sabe, a amar a Cristo. Nunca deixei de participar da igreja, sempre participando ali. Eu pulei a fase ali dos adolescentes, porque eu sempre fui muito grande, eu me desenvolvi muito rápido, né? E logo fui para os jovens, assim, então era um adolescente lá no meio dos jovens. E com isso eu fui amadurecendo mais rápido também. E essas pessoas, né, também me ensinaram muito, eu sou muito grata, né? Cada casa que eu passei também, que me ensinaram. Então, com 16 anos, eu estava trabalhando numa casa de babá. Eles não eram cristãos, nada. Mas a minha mãe pegou e chegou assim. Eu fui para casa no final de semana. Ela assim, Deus falou comigo que nós temos que ir para Camboriú. Porque ela já tinha um vínculo aqui com Camboriú. Meu tio já tinha morado aqui e tal. E Deus vai te dar uma bênção lá. Daí, isso é a parte que o meu excelentíssimo ama. A bênção tá aqui. A bênção tá aqui. E daí eu fiquei no início, assim, sabe, um pouco resistente. Porque imagina, uma adolescente, 16 anos, ainda adolescente, né? Mas, assim, deu uma inquietação. De repente, no meu coração, eu vou porque até eu tinha proposta de poder ficar em Araranguá, eu tinha conhecidos lá, tudo. Mas eu pensei, poxa, não vou deixar minha mãe ir sozinha, né? Se Deus está falando com ela, eu vou seguir. Porque eu sempre procurei, assim, ser obediente, sabe? Por mais que eu achava algumas atitudes, como adolescente a gente acha, né, que sempre
os pais, de alguma forma, tão errados. Tão errado. Mas eu sempre tive isso comigo, né? Eu vou obedecer. E daí vim. E logo que eu cheguei em Camboriú, era totalmente diferente, pastor. Sim. Totalmente diferente da minha realidade lá. Porque a Assembleia de Deus aqui, ainda o pastor Cisino era vivo, tudo. Tinha muita assim, a questão de casa de oração, muita questão de profecias, assim, alguém, né, revelando. E lá em Araranguá não era tanto forte isso, sabe? Era, lógico, tinha dom de profecia, Sim, tudo, sim. mas vamos dizer assim, era raro na cidade. Sim. Pelo menos que do meu conhecimento, né? E em Camboriú tinha muito casa de oração. Então, quando eu cheguei aqui, logo eu fui pro ciclo de oração, porque eu também sempre fui meio com uma alma velha, assim, sabe? Sempre gostei de participar do ciclo de oração. Alma velha é ótimo. Uma alma velha. E daí uma irmã disse assim, vamos numa casa de oração. Uma casa de oração, você vai gostar, Deus vai falar contigo. Eu disse, vou, né? Não entendia nada de profecia e nada. E daí eu fui lá, essa irmã orou por mim e disse assim, eu vejo um fruto muito lindo, tal. Eu disse, meu Deus, essa irmã tá doida, né? E tal, e ela continuou orando, depois na oração que ela concluiu, ela falou assim, irmã, Deus me mostra e esse fruto é uma criança. Eu digo, gente, ela tá doida mesmo, né? Eu nem namorado tenho, né? Eu ia fazer 17 anos. Nem namorado tenho, agora tá dizendo que eu vou ter um filho, assim. Pronto, daí fiquei assim, meio confusa. Daí tá, passou alguns dias, assim, eu tava isso já era quase em março, né? Eu faço aniversário dia 31 de março. E a minha mãe, com toda a ousadia, né, viu o meu marido, né, que hoje é meu marido, ministrar para as irmãs. Ele pregava muito, assim, no ciclo de oração. Enfim, ele pregava bastante, acho que era mais no ciclo de oração, né, que você ministrava. E ela se encantou, Deus falou para ela que ele era meu marido. E ela, com toda a ousadia, convidou ele para ir lá em casa. Uau. E ele era meu professor de escola dominical também. Meu Deus, pensa numa sogra boa, misericórdia. E daí pegou e me chamou ele para ir lá em casa no meu aniversário. Não, como ele é teu professor, nós estamos novos aqui, né? E convidou ele, mais algumas pessoas, né? Também alguns jovens. E toda assim, né? Já pensando, né? Eu digo assim, quem fez o costume que a gente, de adolescente, falava o meu ladinho foi a mãe, né? E daí ele foi lá em casa, tudo, a gente conversou, mas bem pouco, assim. Nossa, eu era muito envergonhada. Não nem parece, né? Mas ali começou a nossa história. Comecei a conversar com ele, passou um tempo. Para resumir a história, dali, alguns meses, ele me pediu em namoro. Mas logo em seguida já em casamento, né, meu bem? Tá lá, tá atento. E com 18 anos, então, eu casei. 18. Então, eu fiquei um ano, né, entre o namoro, o noivado ali e o casamento. Até porque o pastor Cisino era bem cuidadoso. Mas foi um namoro assim que a gente nem pegava na mão. Não tinha isso, não. Hoje a gente vê os adolescentes aí, né, pastor, Sim. tudo agarrado. E vai fazer 18 anos, né, então, que eu sou casada. Mas nesse meio tempo, tudo, né, eu não estava curada ainda, né. Eu digo assim que eu era filha de crente, mas eu ainda precisava passar pelo processo de libertação, de cura. Entendi. Então, depois que eu casei ali, veio à tona muitas coisas, sabe? Porque o meu marido, ele me ajudou em muitas questões. Ele já, como ele era mais velho também do que eu, ele percebia algumas coisas, sabe? E ele foi com, né, toda a gentileza, sabe? Que quando a gente casa, tem as intimidades, Sim, sim. né? E eu ficava meio assim, e ele foi conversando comigo, e daí foi onde que ele conseguiu... né, tirar esse lado e dizer, aconteceu alguma coisa na tua infância, porque até então eu nunca tinha aberto para ninguém, nem para minha mãe. Uau. Porque como a minha mãe tem uma personalidade forte, um temperamento forte, eu ficava com muito medo,
assim, de a mãe ir lá tirar satisfação com a pessoa. Porque ali, quando eu casei, ainda a pessoa era viva. Agora ele já faleceu, né? E eu tinha muito medo de falar para ela, de ela não acreditar também. Porque muitas pessoas, pastor, que passam pelo abuso, têm muito medo de falar, porque de as pessoas não acreditar. Achar que é coisa da tua cabeça, sabe? Essa é a mordaça, pastora, que Satanás coloca? Com certeza, porque É nesse sentido? eu acredito que sim, né? Porque você fica paralisado. E querendo ou não, uma pessoa que tem muita raiva e rancor dentro de si, ela adoece. Adoece. Assim, é como hoje eu entendo assim, e depois que eu comecei a terapia e tudo mais, eu entendo assim que eu vivia como com uma máscara. Para todo mundo, eu era perfeita. Por fora. Por fora. Mas aqui dentro de mim eu tinha muita raiva, muito ódio, muito rancor. Só que assim, eu nunca dava vazão, né? Nunca... Tinha, às vezes, algum momento de explosão, tudo assim, né? Mas eu nunca dava vazão. Então, eu acredito que sim, isso é uma mordaça que o diabo coloca na gente. Porque daí você não fala, e se você não fala, não tem como... Vergonha, né? Sim, você não tem como ser curado se você não falar. Então, né, você, ouvinte aí, que talvez você passou por algum tipo de abuso, você talvez tenha numa idade, você pode falar assim, Dani, eu já tenho 50 anos, mas ainda há tempo, né, Sim. pastor, de confessar para alguém, falar, porque é só quando a gente abre isso que a gente é curado. Até porque o pecado não é teu, né? Sim, mas a gente se sente... Exatamente. A gente se sente pecadora. Olha só. É tão... É uma coisa tão... eu não sei a palavra correta, mas é uma sutileza que o diabo ele faz com a gente. Ele planta, né, na pessoa. Isso que a gente mesmo, a gente se sente suja, a gente se sente pecadora, a gente se sente, assim, a pior pessoa do mundo, entendeu? Talvez a gente não transpareça, que como comigo, eu não transpareci isso para ninguém. Eu sempre convivi bem com as pessoas, tinha amizade. Como percebe, eu sou bem falante. Então, por isso que era mais difícil, sabe? Eu acho que talvez algum que está nos assistindo, talvez passe por a mesma coisa. Porque daí é mais difícil alguém identificar. Tipo, quando tu vê alguém que é quietinha, com sinais já, assim, mais depressivo, você pensa, poxa, alguma coisa aconteceu. E dirá eu, que não transparecia nada. Sim. Mas a raiva estava ali. Então, assim, como... eu digo assim, que Deus coloca a pessoa certa, né? E Deus colocou meu esposo ao meu lado para me ajudar nesse processo. Então, em conversa, daí eu fui contando para ele. E daí as memórias vai vindo. Daí você passa por tudo aquilo ali novamente. Nossa. Lógico, nas primeiras vezes que a gente está falando, você sente a dor como se fosse no ato. Então, eu voltei lá nos meus 4 anos de idade, depois eu voltei lá nos meus 9 para 10 anos, e daí eu fui falando com ele, mas mesmo assim ainda tudo aos pouquinhos, sabe? Eu não consegui falar assim de vez tudo os traumas que eu passei. Também, pastor, passei assim por um momento, tanta coisa que aconteceu na minha vida que eu vou lembrando assim, dá até um filme. Passei também por a questão do orfanato, uma situação, isso já antes de a gente ir para Araranguá, porque a minha mãe saiu de Lages, veio para Balneário Camboriú, meu tio morava aqui, né, isso fugindo ali, né, da questão do meu pai e tudo, e depois foi para Camboriú. E nessa época ali, eu acredito que eu já deveria ter já uns 5 anos de idade, por aí, 3. Eu não sei bem a idade, né, correta. Mas aí teve uma situação que eu e minhas irmãs tivemos que ficar por um período ali, né? Porque a minha mãe estava numa situação difícil, né? Então,
não foi por negligência dela. Sim, sim. Foi por várias situações, sabe? Então, ela não podia fazer nada. Eu tenho poucas lembranças, né, de ver ela nos visitando lá, mas a minha irmã mais velha tem, né? E eu conversei com ela um tempo atrás e ela falava, Dani, eu lembro da mãe indo lá nos visitar, porque ocorreu algum processo, alguma coisa ali nesse sentido também. Então, foi mais um abandono, né? Que para uma criança, imagina, né? Ser arrancada da tua mãe ali e tá com pessoas que você nem conhece. Então, querendo ou não, tudo isso vai ficando dentro de ti, né? E depois que eu casei, foi muito rápido. As coisas assim na minha vida, eu acho que acontece assim, Deus tem pressa em alguma coisa. Logo depois de 2 meses, eu acho que foi isso, né, Luci? Ele tá concentrado lá. Eu engravidei e daí já aquele turbilhão. Então, pensa, você ainda não curada, ainda com alguns medos, né? Algumas coisas ali dentro de ti. E daí agora você está gerando uma criança. Foi uma felicidade muito grande para mim, né? E era um sonho desde pequena. Só que ali desencadeou muita coisa dentro de mim também. Uma insegurança, né? O medo de acontecer alguma coisa. Sim. De alguém fazer alguma coisa com meu filho. Eu tinha muito esse medo. Então, assim, e o meu marido também sempre foi super cuidadoso. Então, eram os dois, super protetor ali, daquela criança ali. Aí passou mais 2 anos, engravidei novamente, porque meus filhos têm diferença de 3 anos. E daí, na minha segunda gestação, eu tive depressão pós-parto. Uau. Daí foi bem difícil. Porque não, era uma coisa assim, ó, que não é como eu falei no início, né? Quando você tem algo ali que você sofre, fica guardado. E algum momento vai aflorar. E daí foi onde que o meu corpo não aguentou, a minha mente não aguentou. E com a minha segunda gestação, aquele turbilhão, tendo uma criança já ali para te cuidar, e um bebê, toda aquela questão. Daí eu tive depressão pós-parto. E é onde que foi bem punk, assim, para mim sair, né? Tive que fazer tratamento, tudo, né? Tive apoio muito, assim, digo assim, de alguns irmãos da igreja e também do meu marido, né? Uhum. Mas ali foi aonde que Deus começou, pastor, a trabalhar dentro de mim. Realmente, assim, sabe, me mostrar quem realmente eu era. Porque Uau. até então, eu pensava, não, sou perfeita, né? Eu tô servindo a Deus, eu vou na igreja, eu tomo ceia, eu tenho amizade de todo mundo, meu marido já é obreiro da igreja. Não, daí foi forte, pastor. Tô vivendo o ápice. Não, daí foi forte, assim, porque Deus foi mostrando quem realmente era. Uau. Que eu tinha que liberar o perdão, que eu tinha que tirar toda aquela raiva que eu tinha dentro de mim, aquele ódio. E Deus foi, sabe, mostrando quem era a verdadeira Daniele. Que era, assim, dentro de si tinha muita maldade. Porque quando a gente fala de raiz de rejeição, raiz ali da falta de perdão, também geralmente as pessoas elas acabam desenvolvendo muita agressividade. Então, assim, se você não está em Cristo, facinho para matar alguém, pastor. Assim. Graças a Deus, né? O meu marido agradece que eu ainda vim de uma família, né, cristã, né? Então, Deus foi me mostrando ali, foi me mostrando no meio daquela tempestade, daquela depressão, quem realmente eu era. Que era uma pessoa, às vezes, amargurada, que eu tinha muita raiva dentro de mim, que eu tinha inveja. Uau. Né? E isso, você admitir isso, é difícil. Então, porque a gente nunca quer expor o nosso lado, sim, né,
ruim ali. Então, assim, eu acho que o ódio, assim, se eu conseguisse planejar um crime, eu tinha, eu tinha planejado, mas... E Deus foi me mostrando, sabe? Toda a raiz do pecado estava dentro de mim, pela falta de perdão. Então, assim, quando eu expus isso diante de Deus, Senhor, eu preciso perdoar, eu preciso liberar esse perdão, eu preciso perdoar também a minha mãe. Porque por mais que a gente tinha assim um bom relacionamento, eu também tinha raiva da minha mãe. Porque não era assim, não era uma raiva que eu colocava para fora, sendo desobediente ou xingando, não. Mas porque eu não entendia muita coisa que aconteceu na minha vida, né? Essa questão ali como eu falei, desse abandono, de eu ir para casa dos outros trabalhar novinha. Por que eu não podia ficar em casa junto com a minha mãe? Daí o relacionamento conturbado que ela teve. Então, assim, eu tive que liberar esse perdão também para minha mãe. E isso, às vezes, muitos adolescentes só vão guardando isso, pastor. Porque, às vezes, hoje eu como mãe, eu entendo. A gente tenta fazer o melhor para os nossos filhos, mas a gente não sabe como eles estão recebendo isso. Exatamente. Então, assim, eu tive que reconhecer que eu tinha que liberar esse perdão. E daí, porque teve um agravante nesse meio tempo ali que eu tive essa depressão, acho que foi uns 6 meses, assim, que ficou mais forte. Depois, assim, né? E eu entendendo esse processo que eu precisava de cura e de libertação, com muita oração, com muito jejum, eu fui, né, falar com a minha mãe, né? Eu lembro até hoje, eu e Lucie, a gente foi, que ela mora em Araranguá, eu morava em Camboriú já, né? E fui falar, mãe, aconteceu isso, eu fui abusada, isso. Daí fui falando pra ela, né, tudo que tinha me acontecido. Só que ela não soube processar. Acho que a informação foi muito forte para ela. Na minha imaginação, pastor, eu pensava assim, poxa, eu vou chegar lá na casa da mãe, eu vou falar para ela, ela vai vir me dar um abraço e chorar comigo, e, né? Porque eu sou muito de imaginar, criar cenas, né? Eu sou assim também. E só que daí não aconteceu isso. Porque a informação foi muito forte para ela, né? E então ela me escutou ali, ela disse, virou as costas e saiu. Meu Deus. Daí ali eu fiquei com uma raiva. Já tinha raiva pelo acontecido. E então eu tive que passar mais esse processo, né? De entender o porquê daquela reação da minha mãe. Por que ela não me acolheu? Por que ela não chorou comigo? Então, nesse tempo eu estava já fazendo terapia, né? Estava com uma psicóloga maravilhosa, a Lady Itajaí. E então, daí a psicóloga falou assim, mas você tem que entender que a tua mãe foi muito forte a informação para ela, e eu chorava. E eu estava nesse processo de cura. De repente até para ela processar também a culpa que ela sentiu naquele momento, né? Sim, que provavelmente ela achou assim que foi negligente, né? Com certeza. Né? Então, assim, daí foi esses dois lados. Eu tinha que liberar o perdão para quem fez isso comigo e liberar o perdão para minha mãe. Porque senão o meu casamento, a minha vida profissional, tudo não ia para frente. Não ia desenvolver. Porque assim, por mais que eu tentava coisas, eu sentia que estava estagnado. Sabe quando você sente que você está presa assim? Mas eu tinha todo assim o apoio possível para mim deslanchar, para mim ir, para mim ser o que eu sou hoje, sabe? Mas eu me sentia presa pela falta de perdão. Enfim, daí eu consegui, depois de alguns meses, assim, liberar esse perdão para minha mãe. Liguei com ela, falei com ela, né? E chorei com ela. E disse, mãe, eu quero ser livre disso,
né? Não, eu sei que talvez eu imaginei uma cena, mas não aconteceu. E já nessa época o meu padrasto, esse padrasto aí já tinha falecido. Então eu tive que fazer essa liberação desse perdão no mundo espiritual. Porque eu não tinha mais como ir lá, né, pessoalmente com ele, falar com ele, conversar. Mas, assim, fiz uma oração de confissão, né, para Deus. Liberei perdão e segui em frente. Só que daí também tem um adendo aí, que muitas pessoas acham que o você liberar perdão, Sim. eu vou dizer, pastor Diogo, te perdoo. E amanhã, tranquilo, vou viver a minha vida. Não, amanhã eu vou ter que decidir te perdoar de novo. Sim. Vou no outro dia, e no outro dia, até que isso suma do coração. E eu tive que passar esse processo, porque de novo, a minha imaginação era assim, eu ia fazer a oração lá, ou ia ligar para minha mãe, e no outro dia eu ia estar belezinha, tudo tranquilo, minha vida ia deslanchar. Mas não, eu tive que passar por esse processo de decidir perdoar todos os dias, até que num belo dia nunca mais senti aquela angústia, aquela tristeza dentro de mim. Quando pensava. Isso. Então, e dali para frente, assim, as coisas foram melhorando, né? Eu digo no âmbito espiritual. Porque como eu não tive a figura paterna, não tive um pai ali presente, alguém que me ensinasse o que era ser um pai, automaticamente eu transferi isso também para Deus. Com certeza. Então, assim, a minha relação com Deus era quebrada. Uhum. Porque eu confiava desconfiando. Uhum. Será mesmo que se eu fazer essa oração, Deus vai me ouvir? Será mesmo que se eu tiver numa situação difícil, Ele vai me ajudar? Então, é incrível, assim, né, cara? Porque se você não tem essa paternidade dentro de si, você tem que fazer essa oração, sabe? Pedir para Deus. E foi muito, muito tempo orando, chorando, me lamentando, terapia, para mim internalizar nisso, que eu precisava resgatar essa paternidade em Cristo. Pastora, tem várias portas aí. Isso. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que até mesmo pro pessoal que tá nos vendo aí, que tá nos ouvindo, eles entender que tudo isso que a pastora passou foi ambiente igreja. Sim. Né? Sim. Porque às vezes as pessoas acham que, entrei dentro da igreja, tô blindado. Não. E aí automaticamente vem aquela outra situação, né? Que acho que a pastora também passou por isso, que é aquele negócio, né? Por muito tempo a pastora, superficialmente, ela tava dando ok. Nossa, tô bem, tô ótimo. Cara, hoje, pastora, a pastora ainda enxerga muito isso em relação a esse tabu de te colocar o de dentro para fora? Com certeza. É como eu falei, você se expor não é fácil. Você diz assim, poxa, eu tenho raiva, eu tenho inveja, eu tenho amargura, eu sou uma pessoa que dentro de mim tem muita violência. É difícil. Por quê? E assim, eu digo, eu não tinha culpa disso. Eu passei por todas essas situações, eu fui aprendendo a ser desse jeito. E como o pastor falou, no ambiente da igreja. Porque não era ensinado isso. Sim. Sabe? Essa questão de cura interior, de libertação, né? É recente. Eu não, pelo menos o que eu via antigamente era assim, libertação de demônio. Não, o demônio tá agindo e não tem nada a ver com isso. Né? Lógico que o inimigo ele se aproveita, sim, né? A gente não é... Com as ferramentas deles, mas muito mais sutil do que... Sim. Então, assim, eu vejo que ainda falta muito, sabe, pastor? Nas nossas igrejas, independente de placa, ser falado sobre isso. Que a gente precisa confessar para Deus os nossos pecados e que a gente precisa desmistificar, né, esse tabu. Não vou falar. Lógico que a gente entende que a gente não vai expor ninguém, sim, no púlpito, em mídia, né? Mas eu digo assim,
as pessoas ter coragem de ir lá e saber que se falar para o pastor não vai falar para ninguém. Exatamente. É onde eu queria entrar agora. Por quê, pastora? Eu acho que dentro desse contexto todo, né, a gente escuta muito, porque assim, ó, aí entra o fator da mordaça de Satanás. Será que essa mordaça não existe porque de repente não há também pessoas preparadas para poder escutar? Sim. Entendeu? Porque, tipo assim, se tem um ambiente confiável, né? Eu acho que é muito mais fácil, até mesmo o Espírito Santo sinalizar. Olha, vai lá na pastora Daniele, que ela sim, ela vai te escutar, ela vai te abençoar, e ela vai orar contigo, ela vai pagar um preço de jejum contigo, para tu ser liberta. Eu acho que isso aí se perdeu, pastora. Eu não estou dizendo só em relação à igreja, uso, costume, coisa. Eu acho que se perdeu no geral. Isso. Porque, assim, virou muito mais uma função de um falar da vida do outro do que propriamente entender que aquilo está vindo para ti, porque, de repente, muito provavelmente, existe um ministério de aconselhamento na tua vida. Sim. A gente precisa de pessoas que tenham esse, eu digo assim, não sei se é a palavra correta, mas esse ministério, sabe? E que a gente possa confiar. Eu posso chegar num pastor e confessar as minhas dores, as minhas angústias, os meus pecados, e o pastor vai me aconselhar, vai orar comigo e não vai relatar isso para outras pessoas. Sim. Porque é muito triste daí você chegar no outro dia lá e vários olhares assim, você Nossa. sente, né? Certeza. Então, assim, eu tive, assim, um pouco desse apoio por questão do meu esposo e de algumas irmãs de oração, amo de oração, que mesmo elas não sabendo profundo o que acontecia comigo, mas elas oravam comigo, elas entendiam que eu precisava desse acolhimento espiritual. Elas diziam: Dani, eu vou orar por você, não sei o que está acontecendo, até porque eu não tinha, né, essa segurança de confessar, porque eu ficava pensando, será que vão me tratar diferente? Se eu disser que eu tenho raiva, vão dizer que eu tenho um demônio? Então, assim, falta, sim, infelizmente, pessoas preparadas, né, e para estar lidando, né, com essas pessoas, porque no meio da nossa igreja tem pessoas narcisistas. Óbvio. Tem pessoas psicopata. Exatamente. Né? Tem pessoas ali sofrendo de ansiedade, com depressão. Antigamente era tratada a depressão como demônio. Não deixava as pessoas nem sequer tomar um remédio. E a gente entende hoje que, às vezes, por algum período curto, a pessoa tem que tomar um remédio, uma medicação para conseguir se regular. Então, tudo era demonizado. Tudo é demônio, tudo é demônio. Imagina também, pastora, quando esse demônio também não vem no teu ouvido, por exemplo, assim, aquela mega pregação, pastora, aquela que dá vontade de se atirar no chão e dizer: Senhor, eu sou esse cara, me ajuda. E chega na hora, Satanás vai pro teu ouvido e diz assim, ó, o que vão pensar de ti? Sim. Cara, quanto isso não acontece com a liderança, pastora? Muito. Quanta gente não se mata aí porque de repente não consegue. O que eu vou? Prefiro me matar do que propriamente eu confessar para alguém, falar para alguém aquilo que eu pequei, aquilo que eu errei, aquilo que eu caí. E aí, se entra num contexto, eu acho que também a gente é interessante a gente falar sobre isso, porque também tem que quebrar uma visão de que as pessoas dentro de um contexto que está passando anos dentro da igreja são pessoas super-heróis. Não, é justamente isso. A igreja, eu vejo assim, que é para ser como um hospital. Óbvio. E são de pessoas doentes. Exatamente. Até porque senão todo mundo estaria no céu, né? Exatamente. Se nós estivéssemos curados, libertos. Então, é para realmente, né, nós estamos aqui com esse papel para desmistificar isso, que a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Exatamente. São pessoas que estão ali para buscar a cura, a libertação. E tem pessoas, sim, mais preparadas do que eu, né? Talvez do que o pastor, do que o outro ali, que tem esse papel ali de pastorear, de cuidar. E cada um, obviamente, no seu devido lugar. Tem pessoas que vão trabalhar com mulheres, outro com homens, né? Eu vi que teve, acho que esses dias, né, pastor, lá, encontro
na tua igreja de Sim. homens. Eu passei por lá, que eu tava indo para um culto. E passei lá e vi, tava... Então, assim, cada um tem que exercer esse ministério. Mas a liderança em si, ela também tem que passar esse ar para a igreja. Eu sou falho, Exatamente. eu sou fraco, e eu também estou aqui para aperfeiçoamento. Isso aí. Porque o que acontece? As pessoas que estão lá embaixo, elas olham para os que estão lá no púlpito como são pessoas que, meu Deus, não come, não, nada. Né? Não vão falar os outros termos, não faz nada, são perfeitas, assim. Não, a gente se cansa, pastor, a gente fica triste. Tem dias, eu e o Lucier, a gente estava conversando ainda essa semana, porque a gente andando em Camboriú ali, e daí opa, pastor, não sei. Eles, meu Deus, eu nem conheço. Porque a gente vai em algumas igrejas, Sim. né? E daí ele disse para mim, a responsabilidade. E as pessoas olham pra gente que a gente, se eu e ele, talvez eu olhar com uma cara feia pra ele, meu Deus, a pastora tá olhando com cara feia pro pastor, no meio da rua, não sei o quê, sei lá, estão brigando. Mas não entende Cara, que... tem que se cuidar sempre, né? Então tem que assim, ficar com essa mentalidade. eu às vezes eu tô andando na rua e penso assim, e lógico que eu sempre procuro corrigir isso e passar para as pessoas que eu sou pecadora, né? Mas às vezes eu tenho essa sensação na rua que eu tô andando como um robozinho, sabe? Cuidando assim, como eu falo, lógico, a gente tem que cuidar. A gente tem que dar o bom testemunho, né, pastor? Mas pela essa atmosfera que as pessoas veem em nós, sabe? Eu acho que também para a liderança e para os líderes traz um ar também pesado, né, pastor? Eu tava numa fileira uma vez de um congestionamento indo para Itajaí, e aí eu atravessei de uma faixa para outra. Mas deu um espaço, deu tranquilo para atravessar a faixa. Só que o cara de trás começou a beber. Meu Deus. E eu na hora olhei me subiu um negócio, eu disse, cara, que esse cara tá me buzinando? Aí eu olhei pro retrovisor e fiz assim para ele, assim, olhando, mas não enxergava ninguém. E aí ele atrás ficou quieto, né? Tá. Aí, de novo, deu um negócio, correu a outra fileira e eu fui de novo porque eu tava atrasado, né? Fui para aquela fileira. Só que daí deu um momento dele parar do meu lado, era uma ovelha. Olha, eu e Lucia, a gente também é muito testado no trânsito. Aí eu pensei assim, cara, tu imagina... Se tu deixasse a fúria, aquele sentimento... falado algo, de repente, sei lá, qualquer situação. Um gesto, alguma coisa, né? E aí eu pensei, meu Deus, cara, a gente responsabilidade. tem que vigiar todo momento, todo instante. Mas ao mesmo tempo, entra isso que você está falando, pastora. Parece que existe um jugo sobre a gente, assim, sabe? Sim. De a gente não poder, toda hora tem que estar trancado sem ser humano. Isso. Porque, de repente, se eu me irritasse com o cara com aquelas buzinadas, é algo ser humano, é algo que, o cara tá cansado, de repente tô olhando trânsito e coisa, não fiz nada de errado, o cara tá me buzinando, entende? Nossa, o trânsito acho que é o que mais a gente... É desafio, cara, me desafia pra caramba. Muito. Mas assim, claro, não ia ofender ou xingar, daí já passa pro outro patamar. Sim. Tem um pastor amigo meu que diz assim, quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. É bem isso. Então, mas a gente é testado. Claro. A gente é testado. E eu vejo também essa questão também em relação à igreja dos desigrejados. Aí você conversando com essas pessoas, mas é porque eu saí da igreja, porque o pastor não olhou para mim, porque eu tava com um problema e o pastor não olhou, porque alguém falou mal, isso e aquilo. Tipo, colocando como se as pessoas tivessem que ser perfeitas. Exatamente. Né? Então, assim, é isso que a gente quer passar hoje, nessa noite, é isso. É que nós estamos lá para ser curado, ser liberto, ser transformado, para a gente ir embora com Cristo. É que daí parte um princípio também de orfandade, né, pastora? Sim. Porque as pessoas, tem muita gente que ela tem informação de que Deus é Pai, mas não tem a revelação. Sim. E é extremamente ter a revelação. E é exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tive que passar por esse processo de libertação, Deus se revelar para mim, né? Mas foi um processo longo, de choro, de busca, porque senão você não... Deus não... Porque Deus é maravilhoso, né? Ele é tão cuidadoso com a gente, ele não vem te obrigando. Tu tem que ser liberto. A gente tem que dar o primeiro passo também. Buscar, né? Buscar.
E eu tive esses dias também, falando nesse contexto, conversando com uma pessoa, e ela falou, porque fulano estava precisando de ajuda na igreja, se machucou e ninguém deu assistência, não sei o quê, não sei o quê. E os pastores, daí já falou, pastores, os pastores não visitou, nem isso. Esse, minha irmã, por acaso alguém da família falou que a pessoa está doente? Foi lá? Porque numa igreja, principalmente quando é uma igreja maior, sede, alguma coisa assim, é muita gente. Então, assim, as pessoas também acham e cobram isso da liderança dos pastores, que o pastor tem que estar atento a todas as ovelhinhas e tem que saber de tudo. E, às vezes, parte da gente também. Procurar o pastor, procurar a liderança. Não estou bem, eu estou precisando de ajuda, né? Porque eu até brinquei com ela, né? Eu tive essa liberdade, né, com ela. Os pastores não têm bola de cristal. Uhum. Né? Imagina eu ir lá na sua congregação e esperar que o pastor vai olhar para mim Revele. e vai... Não. Então, assim, tem que ter todo esse cuidado, né? São situações e situações, né? Lógico que quando é uma coisa, assim, muito drástica, às vezes o pastor acaba, né, Deus revelando ali. Mas, geralmente, assim, o pastor não anda ali com uma bolinha de cristal, não. Pastora, outra área também que eu vi que a pastora... Algo importante a gente falar, né? De uma família disfuncional, né? Sim. Caramba, quanta coisa aconteceu com a pastora, né? Por causa de um cara que ele priorizou a bebida, né? Não julgando também, porque com certeza ele deu aquilo que ele ganhou, ele teve, Sim. né? Sim. E em cima disso, a pastora desprotegida, passou por tanta coisa, abuso, orfanato, coisas assim que, para uma criança é extremamente traumatizante, né? Sim. Essa disfunção, essa disfunção familiar em relação, às vezes, até mesmo dentro da própria casa, né? O marido e mulher morando junto, mas tendo essa disfunção. Sim. Isso ainda acontece na igreja? E muito, e muito. E é falado, pastora, a senhora pode continuar, mas assim, é falado sobre o assunto hoje, nos dias de hoje? Não, é bem pouco falado isso, né? A verdade, assim, pega ali, às vezes, textos básicos ali da igreja, da Bíblia, mas não é falado sobre essa questão, né, com todas as palavras. Posicionamentos, né? Isso, até porque tem pessoas que estão ali na igreja, elas são leigas de entendimento. Então, eu digo assim, eu até falo com meu esposo, tem que ser falado, rasgado o verbo. Falar as claras, não com coisas assim, porque tem pessoas que não entendem, são simples, né, no falar, enfim. Mas para ver, pastor, em relação à minha história, a minha mãe já tinha passado por situações difíceis. Ela tinha uma mãe que orava muito, que buscava Deus e que foi a que ajudou ela muito, protegeu ela em algumas situações, mas o pai era bravo. O pai era violento. Então, ela já recebeu toda essa carga. Ela acabou também casando nova. Eu não vou abrir aqui questão de família, né? Mas por várias situações ela não queria aquilo ali. Então, acabou caindo nesse casamento. Daí, tendo logo em seguida, né, 3 filhas ali, uma perto da outra, a gente tem diferença de 1 ano e meio cada uma. E depois teve esse marido que até então era maravilhoso, era o cordeirinho, né? O lobo em pele de ovelha. E depois de um tempo ali, acho que a mãe relata, depois de uns 3 anos de casamento, aí começou todas essas 2 anos, 3 anos, essa questão toda disfuncional do casamento. Então ela passou isso para mim. Então, quando casei, eu e meu marido, nós tivemos que fazer essa quebra também no mundo espiritual, porque senão ia se repetir a mesma coisa. Então, como ele tinha esse entendimento e eu depois, nesse meu processo de cura, de libertação, eu também entendi que nós tínhamos que dar um basta. A nossa família ia ser uma família, e é uma família abençoada. Amém. Que os nossos filhos vão colher coisas maiores do que a gente está colhendo. Amém. Então, é necessário, sim, pastor, falar sobre isso. Tem pessoas que não gostam desse termo, né? Mas dessas quebras de maldição. Isso é real. O mundo espiritual é real. É verdade. E, assim,
Os demônios, eles trabalham justamente nessas brechas, nessas questões assim. Não sei se o pastor já leu aquele livro Cartas de um Diabo do Seu Aprendiz. C.S. Lewis. E vê a sutileza que o diabo, ele trabalha, né? Às vezes até num gesto que talvez o meu marido vai fazer, sabe que ela não gosta desse gesto, então faz, lança aquela seta. E não é falado isso. Então eu percebi isso e a gente fez essa oração. E todos os dias a gente decide, pastor, fazer do nosso lar um lar abençoado. Porque quando o meu filho mais velho era mais novinho, eu estava querendo passar essa mesma coisa que a minha mãe me ensinou. Uau. Os trejeitos. Tipo assim, porque também ela aprendeu assim, Sim, né? sim. Eu amo você, minha mãe. Tipo, engole esse choro. Imagina, você vai dar um tapa na criança, corrigir ela ali, né? Com um tapa e ainda mandar ela engolir o choro. Mas foi o que eu recebi. E isso, aquilo, ser brava, ser rude, não falar. A minha voz já é imponente, né? Então, assim, e fazer cara. E eu disse, meu Deus, eu tô vendo totalmente a minha mãe aqui. Reproduzindo. Então, pensa, a mesma coisa o meu marido. Todas as coisas que ele recebeu de ruim, né? Lá do pai ou às vezes da mãe dele, ele teve que corrigir isso. Porque senão é outro lar. Daí vamos criar 2 meninos para serem maridos, né, ruins, né, narcisista muitas vezes. A gente sabe que narcisista tem muita questão ali de temperamento, mas enfim. Eu acredito que também... É muita coisa, né, pastor? Eu acredito que também é muito os pais. Porque pode ser corrigido. Muitas coisas assim. Então, assim, não é falado na igreja e tem que ser falado desses temas. Naquele livro ali, pastora, ali falam algo que todo cristão tinha que ler aquele livro ali. Sim, eu recomendo muito. Ali fala que o sobrinho, ele chega pro tio, né? E fala pro tio, a gente tem que tirar o meu paciente dentro da igreja. E o tio fala, não precisa. Deixa ele lá. Deixa ele lá. E o sobrinho, mas como? Como deixa ele lá? Ele tá na casa do nosso inimigo. E ele disse, não, deixa ele lá, porque o estado que ele tá é um estado morno. E lá é que ele vai trazer mais pra gente. Exatamente. E é exatamente isso. Pra você que não leu esse livro, a gente vai ilustrar aqui pra você, é exatamente isso. O inimigo das nossas almas, ele não quer tirar nós da igreja. Ele não quer. Ele quer que a gente fique doente, ruim lá dentro da igreja. Vivendo superficialmente. Sim, e a gente achando como eu estava lá antigamente. Meu Deus, eu sou maravilhosa, eu sou santa, eu obedeço a minha mãe, eu não bebi, eu não fumei, eu não me prostituí, então, 10. Mas aqui dentro? E olha como eles encaram a gente, né? Como paciente. Paciente. É loucura, cara. Assim, quando você começa a se aprofundar nessas questões assim do mundo espiritual e estudar sobre isso, você vai ficando muito mais atento e percebendo as situações que vão acontecendo. Exatamente. Porque tem gente que diz, aquele casamento acabou do nada. Não foi do nada. Nossa, exatamente. Mas eles pareciam um casal perfeito, isso aqui. Mas são exatamente isso. Ele lançando seta aqui e ali para destruir. Pastora, pra gente terminar, incrível, nossa, incrível mesmo. Eu que nem eu falei pra pastora, através do testemunho, Deus vai abrindo portas, né? Sim, é muito. E a gente vai entrando e falando, né? Eu queria que a pastora, né, para finalizar, eu queria que a pastora, de repente, trouxesse, né, direcionado para o público, né, direcionado para as pessoas, aquilo que Deus tem trazido para a senhora para esse tempo, né? Em palavra, em revelação, atenção, até mesmo para 2026. Hoje nós estamos no final do ano, sim, né? Sim. Cara, passou muito rápido, né, pastora? Muito, 2025 praticamente voou, né? Isso já é uma atenção para aquele que lê a Bíblia, para aquela que a Bíblia que não está fechada. Os né? dias vão ser abreviados. Né? Então, é mais uma coisa que a gente tem que ficar atento. Mas hoje, pastora, o que a pastora hoje Deus tem trazido para o coração da pastora para esse tempo? Assim, Deus tem me tocado muito, pastor, essa questão realmente de libertação, sabe? De realmente passar para as pessoas o quão é importante a gente buscar essa cura,
sabe, tirar essas máscaras de dentro da gente, sabe, e realmente viver o verdadeiro evangelho, porque Deus, ele não vem para nos condenar. Às vezes a visão das pessoas, mas se eu falar isso, Deus vai me matar, Deus vai... Não, é exatamente isso. Deus, ele quer nos curar, ele quer nos libertar, sabe, dessas amarras, dessas mordaças que o diabo coloca na gente, sabe, esses pensamentos, porque nisso tudo que eu vivi, eu também tive pensamentos de suicídio. Uau. Eu tive pensamentos de suicídio. Meu Deus. Assim, eu não tentei, né, não tive, né, e graças a Deus, né, que Deus me protegeu nesse sentido também, mas para ver como que é importante a gente buscar essa libertação. Então, Deus tem me chamado muito para esse ministério, sabe, de libertação, falar que Jesus está voltando. Amém. Né? O arrebatamento é real. Amém. E nós percebemos o cumprimento, né, pastor, da palavra, que nós estamos nos últimos dias. E como eu costumo falar quando eu ministro, é exatamente isso. Talvez Deus não vem no arrebatamento em geral, mas ele pode vir para mim, ele pode vir para o pastor, ele pode vir para o meu esposo, e a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar preparado. Então, viver uma vida com Cristo em verdade, sem mentira. Quando eu ministro, tanto em palestra como em pregação, eu sempre exponho isso, que a gente é pecador. Eu não subo num púlpito dizendo que eu sou santa, que eu sou maravilhosa, Só não. misericórdia, né? Que é a misericórdia de Deus que me alcança todos os dias, e por isso eu estou aqui. Então, assim, Deus tem me chamado muito para isso, para pregar a volta dele, que Jesus está voltando, Jesus está às portas, e a gente precisa estar pronto, né? O ministério da oração, que é só através da oração. Eu recebi a cura através da oração. E eu quero dizer para os ouvintes, né? Talvez você pense assim, pastora, mas eu não consigo ficar 1 hora, ficar 2 horas. Não. A oração não é isso, pastor. A oração é um coração aberto. Você pode orar meia hora, pode orar 5 minutos, mas se você falar com sinceridade, dizer, Senhor, essa sou eu aqui. Amém. Me liberta, Senhor, me cura, me transforma. E ali, automaticamente, quando você é transformado, você vai vivendo uma vida plena, sabe? Sem apego a bens materiais, às coisas terrenas. Eu digo assim, você vai vivendo uma vida mais tranquila, mais em paz. Ainda que no meio da tribulação. Exatamente. Eu sou mãe de adolescente, pastor. É o que mais tem, né, pastor? E a mensagem que eu quero deixar aqui para os ouvintes, né, que estão nos assistindo. Eu falo ouvintes por conta da rádio, para todos que estão nos assistindo, é que ore, busque a Deus enquanto é tempo, se arrependa, procure alguém que você possa confessar os seus pecados, porque até nisso você pode ser direcionado por Deus. Você ora, Senhor, mostra alguém para que eu possa conversar, para que eu possa desabafar. Exatamente. Né? Porque Deus, ele mostra, ele coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Então, busque a Deus com verdade, sabendo que mesmo que você venha falhar, mesmo você tá ali no caminho, tá tudo certinho, de repente você tropeça, mas Deus, ele é misericordioso, ele te perdoa, né? Ele não é um Deus que, eu errei uma vez, tá fora. Não. Então, ore, busque a Deus enquanto é tempo, porque Deus está voltando, o arrebatamento é real. Pastora, meu Deus, obrigado. Sem palavras, assim, papo incrível, assim, muito, muito edificante. Eu só peço que Deus lhe abençoe cada vez mais, principalmente no seu ministério, quando o ministério do pastor também, que vocês possam realmente fazer esse ID, né, de uma forma tão tranquila, junto com seus filhos, né, projetando eles, né, porque com certeza vão ser também 2 missionários, né, Sim. pessoas... O que a gente está ali, né, buscando que eles possam
se eles não exercem algum ministério, mas que eles sirvam a Deus, né, Exatamente. em verdade. Não, mas um missionário até mesmo na mesma profissão isso, que eles isso. estão, né? Uhum. As pessoas Confunde, né? achar que o missionário tem que pegar uma mala e às vezes a missão tá ali naquela Então. sala do médico ali, exercendo aquilo que Deus deu para ele. Mas o principal, pastor, é que vocês sejam extremamente abençoados. Amém. Onde vocês colocarem as mãos e os pés, venha prosperar. Amém. E ministerialmente, então, nem se fala. Muito obrigado. É visível aquilo que a pastora carrega. Amém. Tenho certeza que Deus não trouxe a pastora aqui por acaso. Amém. Acho que também é um tempo de soprar o nome da pastora, para a pastora Amém. ajudar pessoas fora do ambiente da pastora. Sim, entende? Então, acho que, pastora, tem muita coisa para vir aí. Acho que 2026 aí vai, com certeza Deus já deve ter falado, já Amém, deve prometido já para esse sim. ano que vem, que vai ser um ano que a pastora vai ter que trabalhar. Amém, amém. E eu agradeço a oportunidade, né? É uma porta, eu digo assim, que Deus abre portas que a gente nem imagina. Verdade. Estou extremamente honrada pelo convite. E que Deus também abençoe a tua casa, Amém, a tua pastora, família, obrigado. a tua esposa. É um amor. Amém. Ela falou ali comigo no WhatsApp, né? E com certeza que o pastor prospere cada dia mais, Amém. né? E você, já pegando um gancho aqui, você que queira apoiar aqui o pastor, né? Amém. O pastor falou ali, né, dos apoiadores, e eu sei como é importante, a gente trabalha nisso. Então, né, apoie o trabalho do pastor. Amém. Já quero fazer um merchan aqui. Apoie mesmo, porque vocês não têm noção como isso é curador para muitas pessoas. Às vezes a gente pensa que, não, é mais um podcast. Não, é o podcast, porque Deus, né, se faz presente. Então, quero liberar essas bênçãos para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento. Que o teu casamento seja muito mais próspero do que é. Amém. Amém. Obrigado, muito pastora. Obrigada pelo convite. Amém. Deus abençoe, pastora. Deus abençoe. Gente, eu falei pra você. Mais uma história incrível, né? É nítido que tudo aquilo que a pastora falou ficou algo muito, muito... Foi um ano todo, na realidade, falando disso, né? Dessa função disfuncional dentro de casa, né? Aquilo que ocorre, aquilo que traz. Mas, principalmente, gente, eu acho que tá na hora de sair da superficialidade, né? Vai chegar um momento em que, se você quiser viver dessa forma, desse jeito, tudo certo, é uma decisão sua. Mas se você realmente quer algo sobrenatural, quer apalpar as coisas daquilo que Deus tem prometido para a tua vida, isso é fato, vai acontecer com todo mundo, gente. Vai chegar um dia que Ele vai te mostrar um espelho. E nesse espelho Ele vai mostrar realmente quem você é, o que você passou e essas portas que precisam ser abertas. Abra, gente. Abra, porque assim, tudo aquilo que você não consegue falar está fora de controle. Então, esse falar, ele vai fazer parte de uma cura e aonde não vai trazer, de repente vai trazer uma dor, mas uma dor momentânea que muito provavelmente essa dor ela vai começar a ser cura para muita gente, para muitas pessoas. De repente existe um público hoje esperando você tomar um posicionamento de abrir essa porta, entregar o que tem que entregar para Cristo, confessar o que tem que confessar, para que pessoas possam usufruir dessa cura que vem dessa cicatriz. Então, gente, não perca tempo. Não perca tempo até assim, tá acabando o ano. Não perca tempo em tomar um posicionamento de viver um ano diferente. 2026 eu declaro sobre a sua vida que vai ser um ano diferente, um ano de cura, um ano de libertação, um ano de posicionamento e principalmente um ano de relacionamento sobrenatural com o Senhor. Deus abençoe a todos. Maquin Podcast.